Hoje é o nosso último culto aqui de primícias, esse mês de janeiro, então nós damos uma ênfase muito grande dentro desse assunto. Eu quero trazer de maneira rápida, porque queremos ter um momento bem prático no final da ministração, trazer à luz aqui alguns princípios da palavra de Deus, naquilo que diz respeito a primícias. Amados, muitas coisas que estão lá no Velho Testamento, nós temos que trazer para nós esses princípios, nós que estamos agora, sim, na Nova Aliança. E é interessante, quando você estuda o Velho Testamento, você vai ver que muitas coisas, elas foram cumpridas em Jesus. Diga ao seu vizinho, Jesus, na Nova Aliança, Ele cumpriu muitas coisas que estavam lá na lei. E nós temos que ter esse entendimento. É muito importante que o teu espírito esteja aberto nessa noite. Porque veja, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos diversas leis cerimoniais, rituais lá no Velho Testamento. Nós vemos muitas leis cívicas, principalmente naquilo que diz respeito às festas que eram celebradas. E existe também as leis morais. E é interessante que nos dias de Jesus como judeu, a nova aliança ainda não havia sido estabelecida, porque a nova aliança só foi firmada com a morte, a crucificação de Jesus. Então Jesus, ele celebrou todas as festas. E é interessante que quando você lê lá a palavra de Deus, nos 4 evangelhos, muitas vezes você vai encontrar Jesus participando das festas. Na Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Diga ao seu vizinho, Jesus participou de todas as festas. Agora, o Velho Testamento, ele coloca algumas leis ali que são perpétuas e que são vigentes até hoje no meio do povo de Israel. Você sabe que dentro lá do contexto judaico existem os judeus messiânicos, são aqueles que abriram o coração para Jesus, receberam o Senhor, e eles fazem parte do mesmo corpo conosco. Por isso Paulo diz lá em Efésios que no corpo de Cristo não há diferença entre judeu e gentil. Nós formamos juntamente com eles um só corpo. Porém existem os judeus ortodoxos, que eles vivem ainda literalmente dentro da lei, cumprindo todos aqueles rituais. Todas as festas que você encontra lá no Pentateuco, eles celebram até o dia de hoje. Os sacrifícios. Porém, quando a palavra de Deus nos diz lá em Coríntios, que quando o véu é tirado de diante deles, e eles veem quem é Jesus e o que Ele fez, o véu cai por terra. Então eles passam a experimentar de maneira bem clara o que nós cristãos experimentamos com relação a Jesus, aquilo que Ele foi e aquilo que Ele fez. Porque eles alcançam exatamente o aspecto profético, porque aquelas festas, os cerimoniais, apontavam para aquilo que haveria de vir. Então é muito importante que nós tenhamos esse entendimento. Então nós, cristãos, nós não celebramos aquelas festas, porque nós estamos na nova aliança. Porém, nós tiramos os princípios espirituais e vamos vivenciar essas experiências. E cada uma das festas tem um sentido espiritual muito grande para nós. E hoje nós vamos dar uma repassada aqui nas 3 principais festas, mas a ênfase será a festa das primícias. Nós estamos aqui no mês de primícias, e se você abrir o teu coração, a tua mente, o teu espírito nessa noite, para que essa revelação caia no teu espírito, você vai ver que devemos celebrar primícias, não somente no mês de janeiro, mas durante todo o ano. Porque há um princípio espiritual tremendo ali, reservado, guardado na revelação da festa das primícias. E a primeira passagem que eu quero ler está lá em Êxodo capítulo 23, verso 14 e 17. É muito importante que nós tenhamos a revelação bem clara daquilo que está no Pentateuco com relação a essas leis cerimoniais, essas leis cívicas. E eu tenho certeza que muitos de vocês passam por cima, porque ali tem todos os regulamentos, como funcionava cada coisa, o que acontecia na festa, que dia deveria ser, o que aconteceria.
por exemplo, na festa das primícias, como que tinha que acontecer, o que acontecia lá no templo, como o sacerdote realizava aquilo ali. Para algumas pessoas parece que é algo maçante, e eles passam por cima. Mas ali há tanta revelação guardada, há tanta coisa que aponta para o Novo Testamento, que você lê com o Espírito da revelação, vai trazer uma verdadeira revolução em tua vida. Vamos aqui à primeira passagem então, Êxodo capítulo 23. Vou pedir que seja colocado a versão mais próxima da minha, ao meio do século 21. Ela é bem próxima da versão que eu uso. A palavra do Senhor diz assim: 3 vezes, versículo 14, estamos começando. 3 vezes no ano me celebrarás festa. Primeiro, a festa dos pães ázimos. Pão ázimo significa pão sem fermento. Pão ázimo ou pão asmo. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, no tempo apontado no mês de Abibe. Mês de Abibe, na verdade, era o primeiro mês ali. Para nós, no nosso calendário, corresponde mais ou menos aí ao mês de abril. Porém, para o judeu é o primeiro mês do ano. Nós já explicamos aqui que o calendário judaico é diferente do nosso calendário gregoriano. Porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Também guardarás a festa da cega, a das primícias do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Igualmente guardarás a festa da colheita, a saída do ano. Aqui está falando de Pentecostes. Quando tiveres colhido do campo os frutos do teu trabalho, 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Então, aqui veja que fala de 3 festas muito importantes. Primeiramente, a festa da Páscoa, quando eles comiam pão sem fermento, e era exatamente algo que apontava para a saída lá do Egito. Quando você estuda Êxodo 12, você vê bem claramente a instituição ali da primeira Páscoa. Ali a lei nem tinha sido dada. Veja que depois ela foi regulamentada com Moisés, aquilo se tornou lei. Uma lei cívica, e tinha que celebrar sempre aquela festa. E o judeu ortodoxo, que não conhece Jesus, eles literalmente celebram até o dia de hoje. Totalmente diferente de nós aqui, que vivemos no Ocidente, e nós que somos cristãos, porque nós pegamos sim o aspecto espiritual dessa festa. Depois então, da festa da Páscoa, 3 dias depois, vinha a festa das primícias, que era exatamente o momento que eles colhiam a cevada, os primeiros frutos. Eu vou explicar como isso acontecia, e levavam diante do Senhor, e o sacerdote então abençoava aquela primícia. Eram os primeiros frutos da cevada. A essa celebração recebia o nome de festa das primícias. A partir daquele momento, então, começava uma contagem de 50 dias, que é chamado de contagem de Homer. E quando completava o 50º dia, então, vinha uma outra festa. Era a festa das colheitas. E aí era o tempo que começava a colheita do trigo. E eles, da mesma forma, separavam lá os primeiros frutos daquela colheita de trigo e apresentar diante do Senhor. Agora, isso foi colocado no meio do povo de Israel de uma maneira completamente perpétua. Porém, nós pegamos os aspectos espirituais. Claro que a festa da Páscoa aponta para o Senhor Jesus Cristo. Agora, interessante, quem oficializava essas festas era o sacerdote. Diga ao seu vizinho, as festas eram oficializadas pelo sacerdote. E isso estabelecia a lei. Porém, na nova aliança, nós cristãos agora, a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes. E é interessante que as mulheres
na verdade, não iam à frente nessa festa. Quem era que ia à frente eram os homens. Eles tinham a responsabilidade. Inclusive, a colheita era feita por homens, não pelas mulheres. Porém, na nova aliança em Cristo Jesus, não há diferença entre homem e mulher. Diga ao seu vizinho, na nova aliança, todos são sacerdotes. Então todos nós podemos ir diante do Senhor e apresentar primícias. Tanto é que no final de cada culto nós temos o tempo aqui para abençoar umas pessoas às outras. Agora vamos notar algumas coisas aqui importantes que acontecia na festa da Páscoa. Aquele cordeirinho que foi lá imolado lá dentro da família, que a família toda tinha que participar, comendo aquele cordeiro de maneira inteira, apontava exatamente para a revelação de Jesus. Porque Paulo declara lá em 1 Coríntios que Jesus é o nosso cordeiro pascal. Veja lá, verso 7 do 1 Coríntios 5. Diz assim: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Veja, o pão que era ingerido lá na festa da Páscoa, ele não podia ter fermento. Diga ao seu vizinho, o pão não poderia ter fermento. Agora, no Novo Testamento, o que significa o fermento? É figura do quê? Pecado, impureza. Por isso ele diz aqui que temos que fazer agora essa celebração com os asmos da verdade e da sinceridade. E diz aqui de maneira bem clara nesse verso: expurgai o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Diga ao seu vizinho, Jesus é a tua Páscoa, e ele já foi sacrificado. Aqui está a revelação da festa da Páscoa. Por isso, geralmente, quando chega o período de Páscoa, eu trago aqui na casa uma mensagem enfatizando sobre o sangue de Jesus. A cada ano nós fazemos isso e trazendo sempre um aspecto diferente da revelação do sangue. E isso é revolucionário para as nossas vidas. De fato, o Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado na celebração da Páscoa, ou na festa da Páscoa. Se você estudar a palavra de Deus, você vai lá para Mateus, começa a ler Evangelho de Lucas, você vê que Jesus ele foi sacrificado justamente nos dias da festa da Páscoa. Por isso que aqui no Ocidente, na verdade a humanidade toda celebra a Páscoa justamente nessa época. Aquilo que aconteceu lá com o povo judeu, sacrificando aquele cordeiro, já apontava profeticamente para o sacrifício de Jesus. Gente, então não foi simplesmente algo que aconteceu por acontecer, o fato de Jesus ser crucificado justamente no período da festa da Páscoa. Era o cumprimento profético daquilo que havia já estabelecido lá em Êxodo 12, quando foi instituída a primeira Páscoa, e depois passou então a ser algo perpétuo no meio do povo de Israel. Diga ao seu vizinho, Jesus, ele é o cumprimento da festa da Páscoa. Então veja, 3 dias depois da celebração de Páscoa, vinha a festa das primícias. Quando a cevada era colhida, já estava madura e era apresentado diante do Senhor. Ali estava, de maneira bem clara, a festa das primícias. Se a Páscoa representa a morte de Jesus, se você estudar profundamente a palavra de Deus, tanto o Velho como o Novo Testamento, você vai ver que a festa das primícias nada mais é que uma revelação profética da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso falei no começo aqui, se nós tivermos revelação da festa de primícias, nós não vamos realizar somente em janeiro. O Espírito de primícia vai estar em nós durante o ano todo, porque aponta exatamente para o poder da ressurreição de Jesus. Diga ao seu vizinho, festa de primícias é uma figura da ressurreição de Jesus Cristo.
Então na festa de primícias, o que era levado era o fruto da cevada. Se chama o primeiro dia de Homer. E quando se recolhe a cevada, então entendemos a importância dessa festa dos frutos da cevada. O significado é a ressurreição de Jesus. A Páscoa, a crucificação, a festa das primícias, então a ressurreição. Diga isso, Páscoa tipifica a morte de Jesus. Porém, a festa das primícias aponta para a sua ressurreição. 7 semanas mais tarde da Páscoa, aí 49 ou 50 dias, vinha então agora a colheita do trigo. E eles celebravam a outra festa, que era a festa das colheitas, ou também chamada festa de semanas, ou Pentecostes. Agora, Pentecostes aponta para quê? A vinda do Espírito Santo. Então, amados, não foi à toa que lá em Atos 2, o Espírito Santo foi derramado justamente no dia de Pentecostes. E Pentecostes simboliza, sim, o enchimento do Espírito Santo. Diga isso, Pentecostes tipifica a vida no Espírito, é o enchimento do Espírito. Está caindo o teu coração? Eis nós lemos aqui 3 festas: Páscoa, festa de primícias e festa de colheitas. Morte, ressurreição e enchimento do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. São as experiências pelas quais nós temos que passar. Então veja, nós não vamos celebrar essas festas literalmente com os rituais, os cerimoniais que o povo de Israel estava envolvido. Eles estão, os ortodoxos até hoje, mas nós trazemos um princípio espiritual para nós e vivenciamos isso, e tem que ser uma realidade na nossa vida cristã. O poder do sangue de Jesus, o poder da morte tem que estar presente em nossas vidas a cada dia, porque é pela Páscoa que nós temos então os nossos pecados perdoados. É pela revelação da Páscoa que nós temos vitória pelo sangue de Jesus, que nos santifica, que nos justifica, que nos purifica. E é o sangue de Jesus que nos dá vitória diante das forças do mal. Algumas vezes nós fazemos alguns decretos acerca do sangue de Jesus, aquilo que Ele faz por nós. E ainda a vitória diante de Satanás está na revelação do sangue de Jesus. A Bíblia diz lá em Apocalipse 12 que nós o vencemos através do quê? Satanás, do sangue do Cordeiro e do testemunho que damos daquilo que esse sangue faz por nós. Aqui está a revelação da festa da Páscoa. Mas nós precisamos experimentar o poder da ressurreição do Senhor. Diga ao seu vizinho, você precisa ter vida ressurreta em Cristo. E quando nós celebramos primícias, está apontando exatamente para a ressurreição. Porque Jesus ressuscitou justamente no dia da festa de primícias, 3 dias depois da Páscoa. Essa questão de datas, de dias, é muito importante que nós tenhamos a revelação. E precisamos experimentar em nós o poder, sim, da ressurreição. E 50 dias depois, na época da colheita de trigo, a vinda do Espírito Santo, a festa das colheitas, ou a festa das semanas, ou Pentecostes. Pelo seu vizinho, está caindo o teu espírito isso nessa noite? Então nós vemos que as 3 festas aqui, principais, que Deus ordenou aos israelitas, aponta para a crucificação com a Páscoa, a ressurreição de Cristo com a festa de primícias e Pentecostes com a chegada do Espírito Santo. Veja que a Páscoa ela foi estabelecida na noite em que Israel saía do Egito, ou seja, a noite do Êxodo. Essa noite se estabeleceu, porém ela não foi celebrada logo em seguida. Ainda que o Senhor estabeleceu aquela festa, trouxe toda a informação como ela seria. Logo que o povo saiu do Egito, o que aconteceu? Para onde que eles foram? Eles foram diretamente para a terra prometida de Canaã? Ficaram onde? No deserto. Quanto tempo?
40 anos. E nesses 40 anos não houve celebração de festa. Nem Páscoa eles celebraram mais. Agora interessante é que aquilo que aconteceu em Êxodo 12, Deus falou que deveria ser de modo perpétuo, mas ficou 40 anos sem haver celebração. Agora quando você vai lá para Josué capítulo 5, quando eles atravessaram o Jordão, foi uma das últimas mensagens que eu peguei aqui, penúltima, né? Sobre atravessar o Jordão. Eles atravessam o Jordão. Qual a primeira cidade que eles chegaram? Onde se instalaram? Gilgal. E ali então, o que houve? Fizeram a primeira celebração de Páscoa. Diga ao seu vizinho: Israel só celebrou a Páscoa 40 anos depois, quando entraram na terra e estiveram ali em Gilgal. Vamos ver isso aqui na palavra de Deus. Abre lá em Josué capítulo 5. E a festa das primícias, ainda que nós encontramos princípios na Bíblia antes da lei, e é muito importante que nós entendamos isso, que quando nós falamos de primícias, nós não estamos falando de lei. Nós estamos falando de um princípio que era antes da lei. Quando nós vamos estudar em Gênesis, nós vemos que Abel, ele já ofereceu primícias diante de Deus e a lei nem havia existido. Aí quando passa esses 40 anos, quando Israel pisa na terra, eles começam então a celebrar a festa das primícias, porque até então eles não haviam plantado. Nos 40 anos, como Israel se alimentava? Eles plantavam alguma coisa? Não. Vinha o maná do céu. Porém, quando eles chegaram na terra prometida, a partir de Gilgal, eu creio que eles estavam num novo nível de fé. Nós sempre dizemos assim: olha, viver pela fé não é ficar esperando as coisas caírem do céu. Porque antes deles entrarem em Gilgal, eles viviam exatamente esperando aquilo cair do céu. Eles não precisavam fazer nada. É interessante que tinham vontade de comer carne, Deus mandou lá as codornizes. Comeram codorna até ficar saturado. Diz o texto lá que eles comeram carne de codorna até pelo nariz. Se empanturraram de tanto comer codorna. Agora, eles precisaram criar aquelas codornas. Não, veio do céu. E viu maná do céu. Mas quando chegou em Gilgal, aconteceu algumas coisas. Primeira coisa que aconteceu: o maná deixou de cair. E a Bíblia diz que então eles comeram do fruto da terra. Primeiramente, o que eles encontraram ali em Canaã, mas a partir daquele momento, eles tiveram que começar a plantar para se alimentar. Gente, eu vejo que aqui é um nível muito maior. Você ficar de braços cruzados esperando que alguma coisa aconteça por você, é algo assim básico, elementar. Mas você exercitar a fé, você trabalhar, você de maneira árdua plantar para usufruir daquilo, está num nível bem mais alto. Pergunta ao seu vizinho: o que você quer? É ficar simplesmente de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam? Ou você quer ir além? Essa semana, né, eu conversei com um dos irmãos aqui, foi em casa, a gente está conversando justamente isso. Tem algumas pessoas que entram numa acomodação, vai trabalhar num lugar, é uma empresa boa, ele se acomoda ali. O que ele pensa é só numa boa aposentadoria lá na frente, mas muitas vezes isso é simplesmente limitado. Ele não consegue ir além, ele não consegue avançar, simplesmente acomoda naquilo. Não vai se aperfeiçoar, não faz um curso de inglês, não procura se atualizar na profissão dele. Quem sabe lá na frente vai ter lá uma aposentadoria bem pequena, porque se acomodou, não foi além, não foi para frente. É a mesma coisa que o povo de Israel aqui, comendo aquilo que Deus mandava, o maná que vinha cada dia. Mas quando eles chegam ali na terra prometida, chegou um momento deles
semear, é escolher e viver daquilo, não do que vinha do céu. Diga ao seu vizinho, você não pode ficar esperando as coisas cair do céu na tua direção. Você tem que ir e pagar um preço, você tem que lutar com tenacidade. Então vamos ver aqui, que é muito importante, aqui Josué capítulo 5, porque eles começaram a comer do fruto da terra, o maná deixou de cair. Isso fala de um nível de fé bem maior, que nós temos que vivenciar. Algo contrário daquilo que nós cremos que vai simplesmente cair do céu. E as primícias aqui na Bíblia, amado, no Antigo Testamento, é para recordar não somente a saída do povo de Israel das mãos do egípcio, senão a entrada em Canaã, na terra da bênção, onde já vinha ali os frutos da terra, mas aonde eles teriam que plantar para usufruir disso. Veja o verso 10, Josué 5, verso 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. Foi aqui em Gilgal que Josué, nós pregamos aqui, foi a penúltima pregação, foi ali que Josué circuncidou os homens e celebraram então a Páscoa, ali nas planícies de Jericó. Verso 11 e 12. E a outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra. O quê? Pães asmos e espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. E os filhos de Israel não tiveram mais, porque nesse ano comeram dos produtos da terra de Canaã. Gente, conforme estou falando aqui, comer maná é algo básico, é elementar. Agora tem muito cristão que ele não avança. Para ele está bom só aquilo que é básico, o elementar. É aquela pessoa que vive aonde? Mergulhado na misericórdia. Qual é a palavra profética para nós nesse ano aqui? 2025, o ano da restauração do tabernáculo de Davi, crescendo em oração e o que mais? Adoração. E um dos itens que nós mencionamos aqui na palavra profética, 2025 é um ano de graça sobre graça, favor sobre favor e não misericórdia. Porque alguém pode viver por anos mergulhar na misericórdia. E na misericórdia, sabe o que ele vai ter? Simplesmente o básico. Ele não vai avançar. Ele vai viver na limitação, sempre carente da misericórdia de Deus. Até a oração dele é sempre pedindo misericórdia. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas a graça de Deus é diferente. O favor de Deus vem a nós de maneira abundante. Pelo seu vizinho, você quer viver na misericórdia ou na graça? O povo de Israel comendo o maná vivia, sabe aonde? Na misericórdia. Porém, quando chegaram em Gilgal e aconteceu algo novo, o Senhor tirou o maná. O Senhor queria que eles vivessem agora na abundância. Por isso é a terra prometida. Ali seria favor sobre favor, graça sobre graça. Essa é a palavra para nós nesse ano aqui na Yarne. Levanta as suas mãos e diga: Senhor, eu quero que se cumpra em mim. Agora veja, os princípios de Deus, eles são eternos. O seu caráter é eterno, jamais muda. Os princípios de Deus, eles jamais vão mudar. Então, aquilo que estava estabelecido nas festas, nós pegamos os princípios dessas festas, desses cerimoniais, trazemos para a nossa realidade. Ainda que o ritual nós não praticamos, mas o princípio nós vivenciamos. Assim como o caráter de Deus é eterno, não muda, os seus princípios jamais mudarão.
E eles apontam exatamente para a nossa vivência na nova aliança. E nós precisamos resgatar esses princípios. Algumas pessoas dizem, mas vocês não celebram lá as festas de Israel? Não, nós não celebramos porque nós estamos na nova aliança. Porém, nós praticamos os princípios das festas, porque esses princípios são eternos, são imutáveis. Eu não preciso agora oferecer cordeiro aqui para a justificação dos meus pecados, para me vencer as forças do mal. Eu não preciso aqui chegar e sacrificar um cordeiro, né? Porque se de repente começa a guardar a lei, vai desembocar exatamente nisso. Amanhã depois tem alguns grupos que se judaizaram tanto, que você entra no local, em vez de você estar numa igreja cristã, você está numa sinagoga, gente. De tanta simbologia que tem ali. Você anda lá por dentro tropeçando em candelabros. É pedra para todo canto. Ninguém sobe no altar para pregar se não tiver o kippá na cabeça. 2, 3 menorá ali aceso. Só ora com talite. Gente, ainda que possamos em algumas ocasiões usar aqueles elementos, mas num momento muito profético, mas não no dia a dia. Diga seu vizinho, o véu do templo já foi rasgado e você está na nova aliança. Hoje nós estamos enfatizando aqui poimícias. A palavra poimícia no hebraico tem um significado muito importante, gente. Quando você vai semear uma poimícia, ou nós estamos aqui, pessoas estão levando objetos para pessoas, levando algo. Quando você está dando uma poimícia, é algo muito profético, porque essa palavra poimícia no hebraico significa promessa daquilo que há de vir. Esse é o significado de poimícia. Está aqui, mês de poimícias, mês de promessas daquilo que há de vir. Repita comigo, poimícia significa no hebraico promessa que há de vir. Então veja, nós não podemos fazer de maneira frívola, celebrar isso de qualquer maneira. Nós temos que ter um peso de revelação daquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos celebrando. Nós estamos resgatando um princípio muito importante, ainda que não é um ritual vazio, mas tem um princípio, e nós precisamos vivenciar sim esse princípio. Olha como o povo de Israel agia. A partir desse momento então, eles começam a plantar, e o terceiro dia depois da Páscoa era a festa de primícias, a colheita da cevada. Então é muito interessante quando o povo judeu, naquela época, ainda hoje, quando eles semeiam lá o seu produto, eles deixam uma área de terra, onde já definem, isso aqui será do Senhor, aquilo que nascer aqui não é para mim. Aí o que eles fazem? No caso da cevada, geralmente ali, nós somos Israel, nós somos lá no Monte das Oliveiras, e ao redor dos montes, ali no Monte das Oliveiras, eles semeavam muita cevada, nos tempos aqui de Jesus e no Velho Testamento. E nós somos no Vale de Cedrão também, foi onde exatamente foram destruídos lá os sacerdotes de Baal, lá no governo de Josias. E naquela região plantavam muita cevada também. Então, como o povo de Israel agia? Eles separavam aquela limitação, entendiam que aquilo não seria para eles, e eles ficavam observando a cevada. Quando aparecia os primeiros brotos, os primeiros brotinhos que iam aparecendo, eles iam lá, pegavam um cordãozinho vermelho, uma cordinha vermelha, amarrava aquele broto, e ele ia crescendo. Então, quando amadurecia e chegava exatamente a época da festa das primícias, o que eles faziam? Eles iam lá, naqueles brotos, que agora já não eram mais brotos, já eram feixes, né?
de cevada, eles viam aqueles que estavam marcados ali, com a fita vermelha, e escolhiam 10 dos melhores. Eram os primeiros frutos. E levavam aonde? Levavam lá para o templo. Era a festa das primícias. E o sacerdote pegava aquilo e colocava diante do Senhor como oferta. Era assim que acontecia a festa das primícias. Alguém esses dias perguntou para minha esposa: eu posso pegar primícia e dar para meus parentes? Eu posso dar para alguém lá naquele outro lugar? Não. É no lugar onde você está. As primícias são levadas para onde? Para o templo. Você não vê que as pessoas levavam para outro lugar. Você vai semear alguma coisa nos domésticos da fé. Eu já vi pessoas entrando com sacola, caixa aqui. Você vai semear na vida de quem? De pessoas daqui. Ninguém tem o direito de pegar e começar a borrifar. Você pode abençoar alguém lá, mas isso aí já não sai fora dessa dimensão bíblica. Entra ali naquilo que a Bíblia chama de esmolas. Quando você fala esmola, pensa que é aquela moedinha, aquele R$2 que você coloca lá na mão do pedinte na rua. Não. Na Bíblia, esmola quer dizer o seguinte: é aquilo que muitas vezes é dado para aquele que não é crente, ou para alguém que tem uma necessidade extrema. Você dá uma ajuda a ele. Isso não tem problema, você pode fazer lá fora. Mas quando se trata de princípio que nós resgatamos lá de festas, de rituais cerimoniais, isso se refere à casa de Deus. Porque o templo, lá no Velho Testamento, é a figura do quê? Da igreja local. O sacerdote é a figura de quem? Daquele que ministra, que dirige na casa. Diga ao seu vizinho: primícias tem que ser dentro da casa. É para os domésticos da fé. Já resgatamos um princípio aqui. Então veja, aqueles 10 feixes que ele escolhia, os melhores, ia lá para dentro do templo. E é interessante, amados, que quem fazia essa escolha era até o sacerdote. Isso aqui é muito interessante. E aqui vem um princípio muito importante para nós. Agora veja, dali a uns tempos vinha a colheita de trigo. Eles faziam a mesma coisa com os molhos do trigo. Depois, o povo de Israel, eles obedeciam ali um calendário de plantio. Depois da colheita do trigo, vinha a época das olivas. Faziam a mesma coisa com as oliveiras. E depois vinha o tempo do plantio das vides, da uva. Faziam a mesma coisa, sempre os primeiros frutos destinados a quem? A pessoa do Senhor. Aí você vai dizer: puxa, mas isso aí era a lei. Mas gente, quando nós falamos de primícias, isso foi antes da lei. É interessante que quando você estuda sobre dízimo na Bíblia, quem pensa: não, mas isso é da lei. Não é verdade. Por quê? Antes da lei ser estabelecida, a Bíblia diz que Abraão, ele foi e dizimou diante do sumo sacerdote. Não só sacerdote, sumo sacerdote, mas rei de Salém, Melquisedeque, que é uma figura de Jesus. Jacó semeou diante do Senhor dízimo. Digo que o dízimo era antes da lei. E estava, pois, nos dias de Jesus. Agora, primícias, o princípio já vinha antes da lei de Moisés. O que Moisés fez foi regulamentar como lei no meio do povo de Israel isso. Vamos ver como isso sucedia antes da lei. Abre sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Você encontra aqui o princípio de primícias na vida de Abel. Verso 3 diz assim: ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Tem pessoas que dizem: a oferta de Caim não foi aceita porque foi fruto da terra, não foi animal, não tinha sangue. Não é nada disso, gente. O que está em jogo aqui é a motivação que levou essas pessoas a ofertar diante do Senhor. Porque diz aqui que Abel também trouxe do quê? Dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura.
Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Aqui simplesmente diz que Caim trouxe uma oferta e não tem aqui características. Porém, Abel trouxe uma oferta do quê? Dos primogênitos, ou seja, os primeiros. Aquilo era exatamente o quê? Primícia. Diga-se, Abel trouxe as primícias, o primeiro. E olha que aqui a lei nem havia sido dada ainda, porque a lei só veio lá por Moisés. Agora, qual tipo de oferta que agradou a Deus? A de Abel, não de Caim. Então veja, o conceito de primícias é antes, é prévio à lei, diga isso. Primícias vem antes da lei. Não é algo voltado a legalismo. E eu quero salientar aqui 4 coisas bem importantes nessa oferta que Abel deu. Por favor, coloca lá o versículo novamente, verso 3. Temos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. Agora eu pergunto: alguém motivou, alguém impulsionou, alguém manipulou Abel trazer aquela oferta diante do Senhor? Alguém pediu a ele? Surgiu no coração dele, de maneira voluntária. Por isso, amados, que eu sempre digo aqui, tem pessoas na igreja que semeiam aqui, naqueles que estão na torta, primícias. Eu sempre coloco, isso tem que ser mediante uma revelação. Porque o governo da casa não impõe isso. Porque se a pessoa não tiver revelação disso, ela pode fazer de maneira legalista. E jamais nós vamos colocar de maneira legalista isso. Se é princípio, tem que brotar no coração da pessoa. Não é lei. Por isso tem que ser algo voluntário. É assustador o que alguns ministérios têm feito ultimamente. Interessante que são ministérios desvinculados, gente. Não tem uma igreja. Muitas vezes é um curso pela internet. E arrancam ofertas das mais altas de pessoas. Em nome de mentoria. É oferta de cordeiro, é oferta não sei do que, oferta disso, oferta daquilo, e cada vez pedindo um valor maior. E muitas pessoas são seduzidas e acabam entrando por esse caminho. Ali está havendo a imposição, elas são obrigadas a isso. E se não fazem, vem ameaças. As suas finanças serão destruídas. Se acontecer isso, as portas vão se fechar, a tua empresa vai fechar, vai falir. Você tem que pegar e dar uma oferta, uma premissa, um valor alto aí, tanto que corresponda àquilo que Deus quer, aquilo que você quer que Deus faça aí na tua empresa. Sempre impondo, imposição, legalismo, lei. Isso não passa de um abuso espiritual, gente. Porque Abel, ninguém forçou ele. Foi totalmente voluntário. Diga ao seu vizinho: Abel levou primícia diante de Deus de maneira voluntária. Ele não foi manipulado por ninguém. E ele escolhe então o melhor que tinha e levou e colocou diante do Senhor. Diga ao seu vizinho: primícias não é por obrigação, é por princípio. Essa é a forma correta. E nós ensinamos isso na casa, inclusive quando nós damos aqui o curso de integração, onde nós falamos o que é dízimo, o que são ofertas alçadas, o que é primícia, o que é esmola. Coloca o versículo novamente. Pode deixar esse verso que nós vamos trabalhar um pouquinho nele aqui. O 4. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias. Ou seja, trouxe do primeiro.
Se é primícia, é importante que seja o quê? O primeiro. Então tinha que ser o primeiro aqui. Por isso Abel escolheu os primogênitos. Interessante que o apóstolo Paulo, ele, com muita frequência, ele fala acerca do primeiro dia da semana, onde deveria ser separada uma oferta de primícias, e colocando então diante do altar. Veja lá, 1 Coríntios 16:2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando para que não se façam coletas quando eu chegar. Agora interessante que diz aqui, no primeiro dia da semana havia essas coletas. E por isso que eu falei, festa de primícias não é somente de janeiro aqui, gente. É um princípio que nós podemos praticar o ano todo. Essa revelação tem que cair exatamente no nosso coração, porque aqui no Novo Testamento, nos dias de Paulo, aquilo acontecia no primeiro dia de toda a semana, gente. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Não é segunda-feira não, a semana não começa na segunda. Hoje já está dizendo até o nome, segunda. É domingo, diga o seu vizinho, domingo é o primeiro dia da semana. Então Paulo orientava que fosse colhido primeiro ali, princípio. Diga o seu vizinho, primícia fala de primeiro. Coloca lá, está ali o verso já, bota lá Gênesis 3:4. Abel também trouxe a gordura das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor colheu bem, ou melhor, o Senhor acolheu bem Abel a sua oferta. Verso 5. Mas não acolheu Caim a sua oferta. Agora, a minha tradução aqui é muito interessante, porque ela diz assim, que ele trouxe exatamente da sua gordura. Diz aqui, ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ou seja, aquilo que é o melhor. E não foi escolher o pior. Aquela ovelha está tão magrinha, mas que está até doente. Eu tenho percebido, ela, puxa, ultimamente anda vomitando aqui, eu acho que ela não está muito boa. Eu vou levar isso aqui para oferecer. Vai morrer mesmo. Então eu vou oferecer como oferta, já morre lá no altar, é queimado. Não, gente. Ele escolheu dos mais gordos, o melhor dos melhores. Princípio importante. Nessa época do ano, janeiro, né? É o tempo de abençoar pessoas aqui. É muito importante ver com quem vai abençoar. Tem uma coleção de meia aqui, já usei tanto, meia de futebol, embaixo já está tão gasta, se puxar vai arrebentar. Vou abençoar alguém com isso aqui. Poxa, essa chuteira aqui está faltando 2 travas, mas ele dá um jeito e vai usar. Gente, eu quero abençoar aquele irmão. Puxa, ele precisa de um carro, vou abençoar ele. E traz um carro com 2, 3 anos de PVA, sem pagar, cheio de multa, um monte de coisa para fazer no carro. Gente, oi? Gente, um irmão chegou para um pastor e disse, olha, eu quero abençoar a igreja aqui com meu carro, vai ser útil para a igreja. Aí a hora que o pastor pegou, meu Deus do céu, o que tinha de multa e PVA atrasado. Daí olha o que o rapaz falou, eu vou dar o carro para a igreja para abençoar, e aí a igreja empresta para mim esse carro para eu trabalhar. Claro, ia pagar toda a multa, tudo. Gente, sabe o que é isso? Oferta bichada. É a festa das primícias da igreja. Eu tenho aquele terreno, vou dar para a igreja, vai ser bênção. Pode desenvolver um projeto social, porque lá é uma região de comunidade. Gente, um terreno de invasão. Se apropriou indevidamente. Uma vez deram um terreno para a igreja,
Gente, lá na praia, o terreno não existia mais. O mar tinha levado embora, gente. Veio a ressaca, foi destruindo, não existia mais terreno. Gente, que tipo de oferta é essa? Eu não uso mais isso aqui. Poxa, esse chinelo aqui é um pé 37 e outro 39. Vai servir para alguém. Eu nunca esqueço um pastor bem conhecido no Brasil. Ele foi pregar em uma igreja. E aquela igreja ela tinha o hábito de fazer a festa do amor, o ágape. Nós fundamos uma igreja onde nós tínhamos ali todo mês o ágape total, a festa do amor. E aquela igreja celebrava isso também. E no dia da festa ágape, era uma igreja que tinha muitas pessoas ricas, mas tinha pessoas mais simples. Então os mais ricos iam abençoar os pobres, mais simples. E justamente no dia que esse pastor estava pregando na igreja, o encerramento seria no domingo das pregações dele, e haveria distribuição, seria mais ou menos tipo as primícias que nós fazemos aqui, a distribuição das coisas, que foi chegando durante a semana. Antes do culto, o pastor chamou aquele pregador para entrar lá na sala social da igreja para ver o que tinha chegado ali. Eles levaram um susto que viram. Ferro de passar roupa, oco, sem nada dentro. Levantaram com o dedinho. Dentadura quebrada, gente. Colada com Duripox. Chinelos Havaiana. Um pé 39, outro 42. Aqueles paletó antigos, xadrez, bom para o jogo de damas. Gravatinha, aquelas linguinha de vaca, pequenininha. Aparelho de Gillette G2, que tinha sido usado, acho que já era G40. Levaram lá para abençoar os menos favorecidos, gente. Gente, quando eles olharam aquilo, meu Deus, a maioria aqui dessas coisas só serve para uma coisa: para ser queimado, para libertação. Gente, daí começaram a chegar os irmãos da igreja para o culto. À medida que iam chegando, isso, batedeira sagrada, liquidificador que não funcionava, gente, né, coisas velhas, velharia para ser destruída. Aí os irmãos da igreja começaram a chegar para o culto. Aí quando já tinha um número mais ou menos, o pastor disse: olha, vamos dar uma olhadinha nos objetos que vieram aí para a festa do amor, para o ágape. O pessoal saiu de lá dentro envergonhado, dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Aí eles reuniram a maioria daquelas coisas ali e fizeram uma grande fogueira, queimando no pátio da igreja, gente. Misericórdia, que é isso? Abel trouxe da sua gordura. Diga isso: Abel trouxe da sua gordura. Outro detalhe: aonde ele colocou essas ofertas aqui de primícias? Diante de quem? Diante do Senhor. Você que trouxe a primícia para abençoar hoje alguém aqui, trouxe um objeto, a hora que você for dar, não veja que você está dando para uma pessoa. É como o Senhor. Há pessoas que semeiam, né, no nosso ministério lá, separam um dia de trabalho e semeiam, e é bênção, mas eles fazem isso como ao Senhor. Quando está dando, não é para o apóstolo, não é para o profeta, não é para fulano de tal, isso aqui é para o Senhor. Nós não temos o Senhor aqui diante de nós materializado. O Senhor está na igreja e habita em nós. Então, um sacerdote, um líder, o irmão que você vai dar algo aqui, um objeto hoje, ele está representando Deus na tua direção. Então, a hora que você for dar aqui no final, você não está dando para a pessoa, é para o Senhor. Abel estava dando para o Senhor.
Temos tempo ainda, graças a Deus. Abra lá em Êxodo, capítulo 13. Então, que pois cair no teu coração, hoje as primícias não é por uma obrigação religiosa, é por um princípio que brota no nosso coração, tal qual brotou no coração de Abel, sem imposição. Agora, nos dias de Moisés, nós vamos ver aqui em Êxodo capítulo 13, que ele regulamentou isso, e no meio do povo de Israel foi lei daí. Veja o verso 11 de Êxodo 13. Também quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, separarás para o Senhor tudo que há amado aí, até mesmo todo o primogênito dos teus animais. Os machos serão do Senhor, mas todo primogênito de jumenta resgatarás com um cordeiro. E se não quiser resgatar, quebrar-lhe-ás a serviço. E todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então primeiro aqui fala dos filhos primogênitos, e depois fala de animais. O filho primogênito, o homem macho, era separado para o Senhor. Êxodo 22, 29. Não tardarás em trazer ofertas da tua ceifa e dos teus lagares, os primeiros frutos da colheita, da cevada, do trigo, da vida e da oliva. E o primogênito de teus filhos me darás. O Senhor estabeleceu para Israel, quando entrasse na terra da bênção, deveria agir dessa maneira. Mas veja a realidade da nova aliança. Falei no início, agora todos nós somos sacerdotes. Amém? É direito de todos nós, homem e mulher. Não é só o nosso primeiro filho que recebe as bênçãos do Senhor de primogenitura, não é somente ele que vai ser consagrado ao Senhor. Todos os nossos filhos agora são consagrados ao Senhor, a nova aliança. E o favor da família recai sobre todos eles. Por isso nós pregamos, lutamos contra a questão de preferencialismos de filhos dentro da família, porque todos são iguais, todos têm o mesmo direito. Aqui era consagrado, dedicado ao Senhor somente o primeiro, e homem ainda. Diga ao seu vizinho, que maravilha que você está na nova aliança. Diga a ele, você tem que agradecer dia e noite pelo sangue de Jesus, que te colocou numa nova aliança. Imagine se nós vivêssemos nessa época. Então nós estamos agora na nova aliança. Jesus, nosso sumo sacerdote, e baseado nisso nós entregamos todos os nossos filhos, aleluia, do primeiro ao último, todos eles pertencem ao Senhor. Não é só o teu primeiro filho, não é só o primogênito, todos pertencem ao Senhor. São as realidades da nova aliança. Vamos ver um texto mais aqui. Deuteronômio 26, 1, 2. Também quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e a possuíres, e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que trouxeres da terra, que o Senhor teu Deus te dá, e a porás num cesto, e irás no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. E aonde o Senhor escolheu, em termos de lugar, para ali habitar o seu nome? Aonde? No templo, no santuário. Veja que aqui virou lei. Aquilo que era princípio em Gênesis, Moisés regulamentou e o povo tinha que observar isso. Aí diz que o sacerdote, então, tomaria aquele produto e faria oferta movida diante do Senhor. Veja no verso 4. E o sacerdote depois tomarás o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Veja que era algo solene, gente. A festa de primícia aqui era algo muito solene. Havia todo um ritual para isso. Em Números 18, versos de 12 a 14, assim: tudo que do azeite há de melhor,
Qual era o princípio lá? Abel escolheu do melhor, da sua gordura. E o Senhor estabelece aqui a Moisés em Números, dizendo o seguinte: tudo que do azeite há de melhor, e tudo que há do moço do grão há de melhor, as primícias destes que eles derem ao Senhor, a ti é Senhor dado. Os primeiros frutos de tudo o que houver na sua terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Tudo que na tua casa estiver limpo, comerá deles. Toda coisa consagrada a Israel será tua. Falando para o sacerdote. Gente, hoje nós não vamos, claro, numa festa de primícia aqui, trazer aqui produtos da terra. Ninguém planta aqui, né? Só o Thiago, né? Ele tem de vez em quando aqui uns temperinhos legal aí, tudo pra gente, chazinho. Hoje nós não vamos trazer um bezerro aqui, um carneiro. Cadê o Guilherme? O Guilherme trouxe aí esses dias. Trouxe, não, outro Gui. Tá lá? O Guilherme da esposa da Yane. Cadê? Ah, tá aqui, tá lá. Tá perto do outro. Estamos apontando para o outro. Ele trouxe um pedaço de carneiro lá, para nos abençoar. Se você quiser trazer carneiro, traga. Mas, por favor, não tenha carneiro vivo aqui. Separa lá, tempera, tudo bem. E ele trouxe ali para abençoar. E foi muito bom, né? O Alceu, de vez em quando, ele vai lá e traz carneiro. E vai lá em casa, acho que 2 vezes já, eu acho, né? Mas é carneiro morto, um pedaço de carne de carneiro. Imagina chegar um carneiro vivo lá. Eu nunca esqueço o Guilherme Maldonado. Chegou um irmão que tinha criação de galinha. Ele estava apanhando na igreja, levou um frango vivo, uma galinha caipira viva para ele. Disse: eu quero abençoar você com essa galinha. E ele não recusou. Disse: não, vou levar, vou botar no carro. Eu vou chegar lá no hotel e vou pedir para eles prepararem essa galinha para mim. Gente, dali um tempo ele voltou. Aquele irmão simples, sabe o que ele tinha agora? Era dono de uma granja. Porque aquele ato ali desatou algo. E agora imagine se aquele apóstolo não aceitasse. Quando você está semeando primícias, a pessoa é abençoada, mas você é abençoado também. Há aí uma impartição de bênção, de graça, de mão dupla. Você que vai doar algo aqui para alguém, você está abençoando essa pessoa, mas você vai ser abençoado também. Esse é ordinário. Vejam uma passagem mais. Levítico 23, de 9 a 12. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que eu vos dou, e cegardes a sua cega, então tereis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega. O quê? Os primeiros frutos. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. E no dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Aleluia! Que coisa mais maravilhosa aqui, amados. Era a festa das primícias. Aquilo que era um princípio lá em Gênesis com Abel, foi regulamentado e o povo de Israel cumpria isso. E nós cumprimos hoje o princípio espiritual. Isso é muito maravilhoso. Agora o que me chama a atenção aqui, amados, é que o povo de Israel ia na festa das primícias, semeava, e os escravos jamais davam primícias. Você pode estudar a Bíblia, você nunca vê um escravo primiciando. Sabe por quê? Primícia para os libertos. Escravos não têm revelação de primícias. Pergunta ao seu vizinho: você é liberto em Cristo? Cristo te libertou? Você usufrui da liberdade? Os escravos no meio do povo de Israel jamais semeavam algum tipo de primícia. Era sinal de escravidão. Porém, aquele povo que pisou na terra, tinha tomado a sua herança,
conheciam o Senhor, de maneira perpétua estavam ali semeando. Agora os escravos, não era pedido isso. Diga ao seu vizinho: você sabia que primícias são para as pessoas completamente libertas? Vamos sair um pouquinho aqui dessa visão do Velho Testamento e entrar no tempo de Jesus. Eu falei no começo aqui que Jesus participou de todas as festas. Por que Jesus? Pergunta ao seu vizinho: por que Jesus participou de todas as festas? Diga a ele: porque a nova aliança ainda não tinha sido inaugurada. Ele não havia morrido, não havia derramado seu sangue. Então, como judeu, ele participou de todas elas. Quantas vezes Jesus foi lá no templo levando primeiros frutos, levando primeiras crias, o primogênito? Porque Jesus, amados, a Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei. Ele diz: eu não vim para alterar a lei, eu vim para cumprir a lei. E ele cumpriu toda a lei. Ainda que Jesus veio ainda na velha aliança, porque até que ele foi sacrificado, aí que começou a nova aliança. Mas no tempo de Jesus estavam lá os sacerdotes, estava o templo, o pessoal saía plantar cevada nas ladeiras lá do Monte das Oliveiras, no Vale de Cedrão, semeava cevada. Isso era 6 meses antes da Páscoa. E é interessante que o povo de Israel, sabe como ele controlava o tempo de plantio? Pergunto a você: o povo de Israel, eles tinham um relógio na época? Sim ou não? Como é que eles controlavam o tempo? Como eles começavam a contar o mês? Como eles sabiam quando era o tempo de plantar o trigo, o tempo de colher o trigo? Agora é o tempo de plantar oliveira. Agora é o tempo onde nós temos que plantar azeitona para depois colher e ter o azeite. Como eles definiam isso? Pela lua. Quando chegava a 8ª lua, era o tempo da colheita. Eles sabiam que tinham que colher. É interessante que... quem já foi caipira alguma vez aqui morando no mato? E você vê parente que mexia com roça. Agora é época da lua cheia. Se eu plantar milho, vai ser uma colheita boa. Não é assim que eles acham até hoje? Eles dirigem o tempo de semeadura em Caimiro, não é assim lá no Nordeste? É assim. Até hoje. Tem lugares no interior do Paraná que é assim. Eles se movem pela lua cheia, pela lua minguante. Agora não dá para plantar arroz porque vai ser um fracasso. É tempo da lua minguante. Agora, o povo de Israel era controlado exatamente pela questão da lua. E é interessante que isso funcionava de maneira muito forte a eles. Então, 6 meses antes da Páscoa, eles já definiam pela lua. E no primeiro dia da 8ª lua, eles iam determinar o mês de Nissan, ou o mês de Abib, quando iriam começar a semear a cevada. A cevada amadurecia rápido. Então determinava o começo do mês da festa da Páscoa. Ou seja, quando amadurecia a cevada, já era a festa da Páscoa. E eles celebravam então a Páscoa. 3 dias depois, a festa das colheitas. Ou melhor, a festa das primícias. E na Páscoa, sabe o que eles faziam? Sacrificavam cordeiros. Alguns cordeiros que eram trazidos. E o sacerdote então abençoava aqueles cordeiros. Aqueles cordeiros, as famílias levavam para casa, tinham que limpar, preparar até o pôr do sol. E aquelas famílias iam comer aquele cordeiro. Aí era a festa da Páscoa. E aconteceu algo tão tremendo nessa festa,
porque você lembra quando Jesus estava na cruz ali? De repente ele brada em alta voz diante do Senhor, depois de se sentir completamente sozinho ali na cruz. De repente ele diz: está tudo consumado, tetelestai, tudo está feito, tudo consumado. Exatamente o que o sumo sacerdote fazia com os cordeiros. Quando era imolado o último cordeiro, tinha uma série de cordeiros ali que seriam imolados, seria dado para a família, para levar para casa, para preparar e participar da Páscoa. Quando o último cordeiro era imolado, sabe o que o sacerdote dizia? Ele gritava: está consumado. Isso aconteceu com Jesus. Olha que todo o ritual da Páscoa aponta para Jesus. Agora, 2 dias depois dessa festa da Páscoa, exatamente 2 dias depois, era exatamente o momento em que o sacerdote pegava lá os 10 raminhos que foram escolhidos e era apresentado diante do Senhor como primícias. Pergunte ao seu vizinho: o que aconteceu 2 dias depois da crucificação, da morte de Jesus? Responda a ele. O que aconteceu 2 dias após? Jesus ressuscitou. E Jesus estava ressuscitando, sabe em qual momento? Exatamente o momento que o sacerdote levantava aqueles 10 raminhos que foram colhidos lá de cevada para apresentar ao Senhor. Então, festa de primícias, amados, tem a ver com a ressurreição. Diga ao seu vizinho: ainda que a Páscoa é uma figura da morte, do sangue derramado de Jesus, mas primícias aponta para a ressurreição. Gente, a morte de Jesus é tão importante para nós, porque ali houve uma substituição tão grande na cruz. Aquilo que era de mal, que era previsto sobre nós, caiu sobre ele. Por sua morte nós somos sarados, fomos perdoados, somos justificados. Pelo derramamento do seu sangue conseguimos vitória diante do mal. Mas se Jesus tivesse simplesmente permanecido na morte, algumas coisas não aconteceriam. O poder da ressurreição é importante. Jesus ressurreto é completamente diferente, porque a Bíblia diz que depois da ressurreição veio a ele o quê? Um novo poder, uma nova autoridade. Ele pôde chegar diante dos discípulos e dizer: toda autoridade, todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele levantou da sepultura um novo vigor. Ressurreto, ele já tinha vencido a Satanás pela morte. Então primícias fala do quê? Ressurreição, vida vitoriosa. Hoje você vai semear primícia aqui. Semeie com essa mentalidade, com essa visão. Jesus ressuscitou, aleluia. Ele morreu, mas ressuscitou e vivo ele está, aleluia. Você pode levantar uma de suas mãos e dizer: Jesus ressuscitou e vivo ele está. Por isso a Bíblia diz lá em Coríntios que ele é o primeiro, ele é a primícia dos que dormem. Quando ele ressuscita, primícia dos que dormem. E quando está ressuscitando, está lá o sacerdote, com os 10 molhos, na festa das primícias, apresentando diante de Deus. Levanta uma mão e diga aleluia. Pelo menos um aleluia aqui, para me animar. Obrigado pelo entusiasmo de vocês essa noite. Fico muito agradecido. Estamos quase encerrando aqui. Quando você fala de primícias, muitas pessoas mencionam Provérbios 5 e enfatizam ali, geralmente, o verso 9 e 10 somente. Mas nós temos que considerar
diz o versículo 5, porque aqui fala exatamente do conselho de Deus para nós. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 3. Vamos ver versos 5 a 10. Confia no Senhor, verso 5, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui está dando, através de Salomão, um conselho para nós. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, quando nós reconhecemos a Deus, colocamos Deus na frente de tudo aquilo que nós fazemos, com certeza o Senhor vai endereçar os nossos caminhos. Nós não vamos andar por aí batendo a cabeça sem rumo. Tem muita gente que está mais perdido do que cachorro em caminhão de mudança, gente, porque não sabe por onde vai mover, por onde vai andar. É mais perdido que cego no meio de tiroteio. Por quê? O texto diz aqui de maneira bem clara: pois se reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, então Ele vai endireitar as nossas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para quê? Para a tua carne, e refrigério para os teus ossos. Aí ele diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros, e transbordarão de moço os teus lagares. Uma promessa tão tremenda aqui para primícias, porque quando nós lemos lá em Ezequiel, por exemplo, capítulo 44, diz assim: leva os primeiros frutos ao sacerdote, para que haja uma bênção em tua casa. Então, quando você semeia a primícia, a tua casa vai ser abençoada. E nós temos declarado isso de maneira muito forte. E a bênção aqui diz que os nossos celeiros serão fartos. Agora eu vejo isso aqui de maneira dupla. Fala da bênção material, não somente da nossa casa, mas existe um outro tipo de celeiro. A Bíblia diz lá em Timóteo que nós somos o quê? Dispenseiros de Deus. Dispenseiros vem de dispensa. Diz seu vizinho: você sabia que você é um dispensa de Deus? Diga a ele: você é um celeiro. E esse celeiro aqui, né, precisa estar abundantemente cheio da virtude do Senhor, da sua graça, do seu favor. Então essa bênção virá não somente num celeiro físico na minha casa, aquilo que virá como propriedade, mas essa bênção virá sobre esse celeiro aqui. Pensa, vizinho, você sabia que você é um celeiro? E Deus quer depositar coisas maravilhosas em tua vida? Está ficando claro para você? O que fala primícia, ressurreição. Então hoje o que nós vamos celebrar aqui? O que nós estamos celebrando nesse mês de janeiro? Aleluia, que Jesus ressuscitou e vivo está. Isso é primícias. Ele é o primeiro fruto. No dia que o sacerdote apresentava os molhos diante do Senhor, Jesus estava ressuscitando. Se cumpre, eu sou as primícias dos que dormem. Quero terminar aqui com uma passagem muito importante e que vai dar a nós um princípio aqui em 2 Reis, capítulo 4. Algo que acontece aqui. Um homem misterioso que só fala uma vez, nele nem coloca o nome. Um homem que veio lá de um lugar chamado Baal Salisa. Ele nos ensina uma lição tão tremenda. Aparece uma vez na Bíblia, porém nos deixa um ensino extraordinário. Abre a sua Bíblia, 2 Reis 4, versos 42 até o 44. Um homem veio de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus pães de primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Disse, porém, seu servo: como hei de pôr isto diante de 100 homens? Ao que tornou Eliseu: dá ao povo
para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhes pôs diante e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Veja, o que acontece aqui, em 2 Reis capítulo 4, é que Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. E ele discipulava profetas, ensinava eles a profetizar. 100 estudantes ali, 100 acadêmicos estudando com Eliseu. Num determinado momento, Eliseu quer dar uma refeição àqueles 100 alunos ali, 100 discípulos de profeta. E pede a um dos aprendizes ali que fosse colher então ervas para fazer uma sopa, um caldo. A panela já estava ali no fogão, no lume, água fervendo, era a hora da sopa. E aquele rapaz era um bom aprendiz, não somente para ser profeta, mas eu acho que era um aprendiz também no sentido de entender aquilo que você pode comer e o que não pode. Não tinha tão discernimento. Em meio às ervas que ele foi colher, pegou alguns ramos de parra brava e levou. Jogou lá na panela, fizeram o caldo. Os aprendizes de profeta começaram a comer. Sentiram um gosto estranho. Poxa, isso aqui parece algo venenoso. E alguém já gritou: "Há morte na panela!" E o profeta fez algo. Diz que lançou farinha na panela. Farinha moída significa quebrantamento. Mas de repente chega um homem ali. Um homem chamado Baal-Salissa. E diz que ele traz aqui com ele 20 pães de primícia. E traz com ele algumas espigas verdes. 20 pães. Não era muito. E eram 100 aprendizes de profeta. E diz que eles comeram, saciaram e ainda sobrou. Diga ao seu vizinho: eles comeram e ainda sobejou. E aqui tem um segredo muito importante. Porque a Bíblia diz que eram pães de primícia. E aquilo foi suficiente para matar a fome dos 100 e ainda sobrou. Aqui fala do poder multiplicador de Deus. Agora interessante, o Velho Testamento estabelecia que as primícias deveriam ser colocadas nas mãos de quem? De sacerdote e não de profeta. Ele bota a mão de Eliseu, gente. Por favor, ninguém amanhã, depois, me mande um WhatsApp lá dizendo: apóstolo, por que ele colocou, por que esses pães estavam na mão desse homem, ele colocou na mão do profeta e não do sacerdote? Só a eternidade vai me responder isso. Diga ao seu vizinho: não pergunte isso para o apóstolo. Por que o pão foi dado ao profeta e não ao sacerdote? Não, tem uns irmãos aqui, amados, que mandam as perguntas. Puxa, quem foi a mulher de Caim? Aí vão perguntar para mim: puxa, apóstolo, por que o pão ele deu para o profeta e não para o sacerdote? Se era pão de primícia? Não sei. Lá no céu, na eternidade, eu vou saber isso. Mas aqui há algo tão extraordinário, um princípio aqui, amados. O poder multiplicador veio. Gente, primícias desatam um poder tão maravilhoso em nossa direção. E em nome de Jesus eu vou fazer a oração daqui um pouco aqui, que seja desatado um poder sobre a tua vida de maneira tão extraordinária nessa noite. Em nome de Jesus, né? Que esse ensino online aqui, as pessoas que estão recebendo, aqueles vão receber, que o poder de Deus seja desatado na tua vida, e haja um tempo de alargamento, haja um tempo de multiplicação, porque quando nós falamos de primícia, nós temos que ter essa visão, é a promessa daquilo que está por vir. Diga isso: primícia significa a promessa daquilo que está por vir. Então o semeio já visualizando aquilo que virá. Se você semeia carro, ajuda alguém no carro, é isso que você vai colher.
Quantos querem móveis bonitos em casa? Sim? Semeia alguma coisa. Aqui em casa tem uma mesinha de cabeceira, um cunhado mudo. Está em bom estado. Vou semear para alguém. Vou passar para aquele irmão. Vi que na casa dele não tem, vou semear, vou te abençoar. Gente, você semeia isso? É isso, você vai colher. Que o poder multiplicador venha sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Que o poder de Deus seja desatado sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Esse para nós é um tempo extraordinário. Esse mês de janeiro é um mês que nós temos que ter expectativa. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é primeiro indica o que virá segundo, terceiro, quarto, quinto, resto. Aquilo que acontece em janeiro é o primeiro, vai determinar o que acontecerá de fevereiro em diante. E Paulo diz: se as primícias são santas, toda a massa será santa. Aleluia. As primícias são santificadas, porém santifica tudo o resto. Tem pessoas que semeiam um dia de trabalho, semeia. Essa semente ali está santificando tudo o resto que vai vir naquele mês para ele. Essa oração que fazemos, né, quando alguém de repente manda lá uma mensagem: semeei lá um dia de trabalho. Nós já fazemos imediatamente a oração: Senhor, santifica tudo o restante que está na mão dessa pessoa, em nome de Jesus. Diga uma vez mais, seu vizinho: você sabia que o primeiro santifica o segundo e o restante? Está vendo a importância de primícias? Não é algo vazio, bonitinho, um ritual que nós fazemos aqui, não. Para participar você tem que ter revelação. Jesus ressuscitou e vivo está. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Ficou claro para você esse ensino? Vai ficar gravado aí, quem quiser meditar depois. O que tem que cair no teu coração nessa noite, que é um princípio. Foi antes da lei, foi na lei. Jesus praticava esse princípio, aleluia, e após a sua ressurreição, nós aplicamos agora como cristãos. E quando celebramos primícias, aleluia, não somente uma festa em janeiro, mas qualquer momento, estamos dizendo: Ele ressuscitou. Da mesma maneira que quando celebramos a Páscoa, dizemos: Jesus morreu por mim. Ele levou os meus pecados, fui justificado, o seu sangue me dá vitória. Quando eu celebro por mim, estou dizendo: Jesus ressuscitou e o poder dele opera em mim. Aleluia, isso é extraordinário.